Olá, pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Eu vou esperar o pessoal entrar aqui. Enquanto isso, eu vou mandar um. Oi, Giselda, tudo bom? Vou mandar o convite para Cláudia, aqui que ela tá aguardando. Espera só ela entrar aqui, que daí eu vou enviar o convite para ela. Hoje vai ser muito bom, que nós vamos falar de relacionamento, né? Como a gente fortalecer o nosso casamento enquanto a gente cria os nossos filhos, né? Enquanto a gente educa os nossos filhos. Que a gente não pode deixar que essa educação, que essa formação, ela interfira, né, no nosso casamento. Porque os filhos fazem, né, parte do casamento. É uma junção dos dois, né? Então tem que dar certo. Boa noite, Ana Paula, tudo bom? Bem-vinda. Angelita, bem-vinda. Deixa eu só ver aqui a Cláudia, pra ela entrar. Deixa eu ver. Deixa eu... Falei com ela agora e ela já estava... Oi, Tainara, tudo bom? Boa noite. Gente, só vou chamar a Cláudia aqui, tá? Porque ela... Deixa eu ver. Não, ela ainda não entrou. Nós vamos começar agora com um tema muito bacana sobre a educação dos filhos, né, no casamento. Como que a gente não deixar a educação, a formação dos filhos influenciar no nosso casamento. Deixa eu só procurar a Cláudia aqui, que eu vou... Cláudia... Pronto. Aqui a Cláudia. Deixa eu convidar a Cláudia aqui, gente. Feito o convite para a gente poder dividir a nossa tela, Cláudia. Ai. Oi, Manu, tudo bem? Pronto. Cláudia, eu tô aceitando o seu convite, mas não tá dando certo. E eu tô enviando também. Olha aí, se eu enviar, se você aceita, se vai dar certo, ó. Gente, eu tô aceitando a Cláudia aqui. E ela também, acredito que esteja aceitando, mas só que não tá entrando. Vamos ver aqui. Cláudia, eu tô aceitando os convites que você me manda, Cláudia. E eu tô te mandando também. Agora ela saiu. Deixa eu ver aqui. Oi, Alessandra, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Gente, só um minutinho que a gente vai resolver isso aqui agora, tá? Não tô entendendo por que que não tá aceitando. Deixa eu ver.
Meu Deus. Gente, tá com probleminha aqui. Vamos resolver isso. Cláudia tá falando que você não pode participar. Por que será, hein? Tá falando isso. Agora sim, eu acho que deu. Mas Tá tá virado. Deu. aí, agora deu certo. Ah, agora deu certo. Ai, deu até um calor aqui, viu? Aqui também. Boa noite, Cláudia. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Tudo Graças a Deus. jóia. Cláudia, é Você um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje, para você compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua história e o seu trabalho também com casais, né? Que você trabalha com casais. sim. Bom, então, eu quero agradecer, boa noite a todos, né? Agradecer essa oportunidade. Olha, estou emocionada, né, em função de tudo. E vai ser um prazer estar compartilhando um pouco daquilo que a gente sabe, né? Um pouco das coisas que Deus tem nos direcionado, nos mostrado. A gente trabalha já com casais há algum tempo. Nós éramos, meu marido e eu, éramos líderes do Ministério de Casais da nossa igreja, mas em função de doenças na família não foi possível continuarmos com a liderança, né? Mas o trabalho com casais continua, sempre, né? Bom, Porque o chamado a gente não consegue se desfazer. isso é verdade. Hoje eu estava comentando sobre isso com uma colega. Em 2017, nós fizemos um curso juntos, assim, uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Só que, Uhum. e a gente, no curso, a gente não falava, mas a gente sempre estava próximo uma da outra. E aí, aquelas parcerias de gente fazer, juntar no curso, né, para fazer as coisas uma na outra, a gente fazia junto. E uma começou a seguir a outra no Instagram, e uma seguindo a outra, a gente viu que nós fomos para o mesmo caminho. O caminho da terapia, da terapeuta, de poder ajudar as pessoas, de poder fazer alguma coisa diferente na vida das pessoas, usando a palavra de Deus, em cima da palavra de Deus. E isso é muito Sim. bom, né? Quando a gente se permite ser usado por Deus para poder acrescentar na vida das pessoas. Amém. É isso, para isso que nós fomos chamados, né? A É gente verdade. recebeu a salvação, recebemos a graça não para nos enchermos, mas para transbordarmos. Então, tudo que a gente aprende, todo o conhecimento, toda a experiência, todo testemunho de vida é para edificar o corpo de Cristo, né? É verdade. E me conta, Cláudia, o que que você tem preparado para nós hoje? Porque a gente conversou durante a semana e assim Sim, é, é muito a nossa a conexão. A gente acredita, eu tenho certeza disso e você também, que foi algo direcionado por Deus, porque nós tínhamos em mente uma coisa e quando a gente trocou a mensagem falando, era exatamente a mesma coisa. Que verdade. a gente estava conectado para poder falar. E É, isso é muito bom. nós vamos aqui falar, basicamente, são os principais assuntos relacionados a casais, aos filhos, né? Claro que é um assunto que tem. O casamento tem muita coisa, muito assunto que nós levaríamos muitas lives para falar sobre tudo, né? E ainda não acabaríamos de falar. Mas hoje nós vamos abordar alguns princípios básicos, né, para um casamento, como manter esse casamento, a chama, né, do amor, como alimentar esse amor, as importâncias, né, de você ter um casamento sólido, porque é isso que nós vamos transmitir para os filhos. Os filhos, eles são felizes quando veem os pais felizes, né? Muitas vezes os pais se preocupam com a felicidade do filho, da filha, e acham que dando coisas ou enchendo de carinhos, de amor o filho, esse filho vai ser feliz. Mas, na verdade, com o passar do tempo, com as experiências que a gente tem visto, né?
a gente percebe que os filhos, eles são felizes quando veem os pais felizes, né? Então a gente vai trazer isso essa noite, sobre como manter a alegria do casamento. Isso é muito bom. A gente vai, antes da gente iniciar, a gente quer deixar bem claro que não existe casamento perfeito, que não existe família Hum. perfeita. Então, assim, a gente não quer transmitir isso para você, porque o que a gente quer passar é que nós podemos cuidar, nós podemos alimentar e aprender a conduzir o casamento, a ser feliz, a fazer o nosso parceiro feliz ter uma família feliz. Nós não conseguimos ser perfeitos, porque a perfeição ela pertence somente a Deus. Mas nós conseguimos ser felizes e fazer a nossa família feliz também. É, Verdade. algo assim que é muito interessante, hoje eu até comentei sobre isso. As pessoas fazem curso para tudo. Elas estudam para aprender a ler, elas estudam para entrar numa faculdade. Opa, um acidente aqui. E aí, quando se fala em relacionamento, em casamento, ninguém quer sentar com alguém que já tem uma certa experiência, ninguém quer ouvir falar, ninguém quer aprender. É como se nascesse sabendo. É É, impressionante. E assim, a família é, é a, a instituição mais importante que Deus deixou. E é o que a pessoa hoje dá menos importância. Em fazer feliz, em estar feliz, em cuidar, em ver estar bem, né? é verdade. A Bíblia fala, né, ali em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? Uhum. Enquanto que a tola, com as suas próprias mãos, o derruba. Então, um princípio básico para ter um bom casamento é uma mulher ter sabedoria. A sabedoria a gente adquire principalmente observando os outros. É muito mais sábio você aprender com os erros dos outros do que você cometer seu próprio erro. É Então, a verdade. mulher sábia, ela vai procurar auxílio com outras mulheres mais velhas, com cursos, né? Cursos de casais, Isso. para como você vai fazer para edificar o seu lar. Claro que tudo sempre à base da Bíblia, né? Que esse é o nosso manual. É Então, verdade. quando a gente for procurar um curso, procurar uma mentoria, procurar uma mulher mais velha para se aconselhar, tem que ver se essa pessoa ela está embasada na Bíblia, né? Porque a gente vê muitos cursos aí que ensinam muitas coisas, mas fora do contexto bíblico, né? Fora daquele Exatamente. propósito de Deus. Uhum. Então, mas se você analisou o curso, viu que a pessoa que você está procurando conselho é uma pessoa que está embasada na Bíblia, então, isso daí é sábio, isso daí é ter sabedoria. E a Bíblia fala também que as mulheres mais velhas, elas têm que aconselhar as mais novas. Elas têm que ensinar, diz assim, ensinar as mais jovens a como amar os seus esposos e a amar os seus filhos. Então, a própria Bíblia já diz o que fazer, o como fazer, né? Isso. Então, essa live de hoje é um princípio bíblico, né, de nós que já tivemos alguma experiência, trazermos ajuda, um auxílio para as mulheres mais novas ou aquelas que ainda não tiveram nenhuma experiência, ou até mesmo compartilhar aqui, né, quantas mulheres já têm experiência também. Esse é Isso. o tempo, né, de nós Uhum. podermos compartilhar. E também outra coisa que é importante nós sabermos, a gente fala muito da mulher sábia que edifica seu lar, mas também tem, a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, como Cristo é o cabeça do homem. Então, o homem e a mulher, os dois juntos, eles vão fazer esse papel de edificar o lar, né? A Isso. mulher e o homem, eles vão construir uma família, eles vão estar juntos nesta obra. E o homem ele tem que estar submisso a Deus, submisso a Cristo. E a gente percebe hoje em dia, infelizmente, muitos homens distantes da palavra do Senhor. Verdade. E muitas vezes as mulheres fazem com que eles se tornem mais distantes ainda, né? Muitas vezes a gente vê as mulheres rixosas, briguentas, né, com os seus maridos. Pelo Isso só vai testemunho, fazer né? eles se afastar.
né? A desonra ao marido vai fazer com que ele se afaste cada vez mais da palavra, né? Ele não se sente honrado, ele não se sente amado pela esposa. Então, assim, é por isso que Deus fala, né, em sua palavra, que a mulher sábia edifica seu lar. Então, ela tem que ter sabedoria de saber que o marido é o cabeça do lar. Ela tem que ter sabedoria de saber que é ela que traz a harmonia para o lar, que é ela que constitui um ninho para a sua família. É Isso. ela que é responsável pela harmonia, pela paz, pela limpeza de todos os aspectos na casa, né, no seu lar. Inclusive, nós vemos assim que tem muitas pessoas que a gente aconselha e fala, ah, mas meu esposo não quer buscar a Deus, eu não queria ir sozinha. Então, assim, o que que a mulher sábia faz nessa hora? Ela fala, eu vou, e quando ele ver Cristo em mim, ele vai ter desejo também de provar isso que eu vou provar em Deus, né? Vai ver a unção de Deus sobre mim, vai querer essa unção de Deus sobre a vida dele. E aí vai ser automático. Quando você cuida da sua vida espiritual, é, a mudança na gente, ela é automática. E a unção de Deus vem sobre a nossa vida. A mudança, ela é assim, é, é certa. Não adianta você achar, eu vou para a igreja, mas eu quero continuar desse jeito. Se você abrir seu coração, se você falar assim, eu quero de verdade me entregar para Deus, ele vai entrar, ele vai moldar e vai fazer da gente muito melhor. E quem está à nossa volta vai querer provar dessa água também. É verdade. No nosso caso aqui em casa, por exemplo, né, eu fui primeiro a Cristo, né? E meu marido não queria, em princípio. E com o tempo, até na verdade ele foi, a primeira vez que ele foi à igreja, ele foi para me tirar da igreja, né? Ele disse assim, não, eu vou tirar ela do meio daqueles loucos, porque ele estava vendo mudanças em mim, e aí achava que era uma loucura, Aham. entendeu? Eu disse, não, como é que pode? Estão fazendo uma lavagem cerebral nela. E não é lavagem cerebral, é uma lavagem espiritual, de corpo, alma, espírito. A palavra nos lava, né, de todo o pecado. E foi assim, e eu não pregava para ele. Graças a Deus, assim, eu tive sabedoria de não ser aquela mulher que chega em casa e fica pregando pro Aham. marido. E nem Eu julgando, ficava né? orando. Eu jejuava, eu orava, ele via as minhas atitudes, ele via que havia algo diferente em mim, né? Diferente em relação a outras mulheres que ele percebia que tinha diferença, né? Assim, as Aham. minhas atitudes. Então, isso fez, claro, que no início ele foi por uma razão, mas foi assim, a isca que Deus levou ele, né? De Isso. alguma forma ele foi. E lá ele recebeu a palavra, foi purificado, e hoje estamos juntos há 20 anos congregando, sendo filhos de Deus, então, assim, é muito bom isso. É verdade. O reino, a palavra de Deus diz, né, que o reino dividido não sobressai. Então, assim, quando um vai para o lado e o outro quer tocar uma vida diferente, né? Às vezes tem uma vida boêmia, o homem tem uma vida boêmia, porque tem muitos homens que casam também, quer continuar com a vida boêmia. Não dá certo, gente, não dá, não adianta. E isso, se tiver alguém solteiro ouvindo a gente, tem que ser pesado antes. Se você conseguir pesar isso antes, você me falou uma coisa e a gente vai comentar isso agora, sobre o acordo, né? O Verdade. casal tem que estar acordados, eles têm que estar de acordo, tanto antes de casar, no namoro, no casamento e na criação dos filhos. Se um tem um objetivo para o filho, pensa, ah, não, eu penso assim na educação dos filhos, eu quero que seja assim, assim. Outro, não, mas dessa maneira que se educa melhor. Então não dá certo, né? E a primeira coisa que tem que ter para poder começar a dar certo é o acordo. A palavra de Deus diz assim em Amós 3:3, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Duas pessoas poderão andar juntas se não estiverem de acordo. Isso aí vale para todos, para vários sentidos, principalmente para o casamento, né? Será que duas pessoas poderão continuar casadas? Será que duas pessoas constituirão uma família se elas não estiverem de acordo? E tudo que é acordado não sai caro, É. né? Se você entra em acordo com o marido, com
como você mesmo falou, sobre a educação do filho, sobre os momentos de lazer. Tudo que é acordado antes ou durante o casamento não sai caro para ninguém. Ninguém vai culpar o outro. Ah, eu não sabia que tu fazia isso, eu não sabia que tu queria fazer aquilo, Aham. porque foi conversado, Isso. né? E aí, o que acontece muitas vezes a gente vê, principalmente os homens, assim, que eles casam, mas demoram para vivenciar o casamento. Muitas vezes eles casam com ainda a ideia de solteirice. Eles levam a solteirice para dentro do casamento. Quando eles eram solteiros, eles tinham como lazer, como momento de distração, um videogame, um futebol, ligar a televisão, ficar vendo filmes ou qualquer outra coisa, né, um esporte na TV. E eles trazem isso para o casamento. Eles casam e eles muitas vezes deixam de dar atenção para a esposa e depois para os seus filhos também, em função dessa solteirice. Eles demoram, né, para absorver que eles estão dentro de um casamento. Então, isso tem que ser até conversado, né, antes. Quando a gente faz o curso de noivos, eu friso muito bem isso. Eu disse assim, olha, a partir do dia tal, que é a data do casamento, você vai ser casado, você vai ser casada, vocês não vão ser mais solteiros. Então, vocês, tudo que forem fazer, vocês têm que estar acordados com o seu cônjuge. Você tem que conversar com o seu cônjuge. Ó, eu posso ver um filme, eu posso ir jogar um futebol com meus amigos. Se a tua mulher disser assim, ó, hoje eu prefiro que você não vá, abra mão, faça esse sacrifício. Isso é o que a Bíblia diz que quando o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida a ela, é isso que a Bíblia diz. Quer dizer que quando o marido faz esse sacrifício dos seus prazeres individuais, ele está entregando a sua vida para a esposa, né? Ele está amando ela a ponto de entregar a sua vida para ela, porque ele não é mais sozinho. Agora são os dois, uma só carne. Então, tudo que a gente conversar, tudo que a gente acordar, como eu falei, não sai caro, né? Verdade. E assim, às vezes, porque o homem ele não é boêmio, ele não sai com os amigos para jogar bola, ele não sai com os amigos para tomar uma cerveja, ele não vai para um barzinho, ele não sai sem esposa. Aí ele fala, eu só tô dentro de casa. Mas às vezes ele é ausente, mesmo dentro de casa, ele é Sim. ausente. Porque ele vai ter o momento dele. E o casal não tem. Quando você casa, você não tem esse momento seu. Você tem o momento casal, né? Você Sim. pode ter o momento seu se a esposa estiver no trabalho, ou se o esposo estiver no trabalho, aí você tira uns minutinhos para você ter o seu momento. Mas eu acredito, penso eu, que quando o casal está dentro de casa, é o momento do casal. Não tem, eu vou tirar um momento aqui, você vai lá fazer o que você tem que fazer, né? Exatamente. Por isso que eu falei, né, que muitos ainda vivem a solteirice no casamento, né? Eles esquecem. Ah, porque eu tô com a cabeça cheia, eu tive um trabalho, o dia foi muito pesado, eu me incomodei no serviço. Então, você tem a tua esposa, que é a tua auxiliadora idônea, para você conversar, para você abrir seu coração, para você dizer assim, olha, ora por mim, eu não estou bem, porque muitos, quando não estão bem, vão para esse lugarzinho, né, do silêncio, do individualismo, mas é um momento de abrir o coração e dizer assim, eu não estou bem, o meu dia foi atribulado, o meu dia foi cansativo, eu estou cansado. E a mulher ajuda, aí a mulher sábia vai ajudar o marido a recarregar suas forças, a recarregar suas energias. Ela vai ter paciência em ouvir ele. O meu marido, por exemplo, ele costuma, todos os dias ele chega em casa e me conta como foi o serviço dele. Ah, hoje foi legal, hoje aconteceu tal coisa. É rotina nossa, sabe? Ele não vai para casa, para o lugarzinho dele secreto e ficar lá murmurando, ah, o dia foi pesado. Não, ele fala comigo. Ele abre, porque eu sou a auxiliadora idônea. Eu sou a amiga dele, eu sou a companheira dele, eu sou aquela que está de braços abertos para recebê-lo num dia cansativo, né? E isso que é o casal, isso que é o casamento.
Isso. Não significa que nós não vamos ter nossos dias de solitude, um nosso dia que nós vamos ter um momento só nosso com Deus. Não é isso. Nós não Uhum. vamos perder essa individualidade, mas não podemos ficar individualistas, viver na solteirice. Nós temos que priorizar, dar prioridade ao casamento. Exatamente. É, e a importância do diálogo, que quando você. Não só o diálogo da gente, porque às vezes as pessoas, a gente fala assim, tem que ter diálogo no casamento. As pessoas pensam que já é uma. Como que Uma fala? terapia. Não. Uma DR, já vamos chamar. Não é, o diálogo é isso, é você contar dos seus dias, falar das suas fraquezas também, né? Porque nem todo mundo é de ferro, todo mundo tem fraqueza, né? Porque é homem que não Sim, tem as suas dores, tem os seus momentos que se ofendeu com alguma coisa. E às vezes partilhar disso vai fazer bem, né? Às sim. vezes a esposa tem uma. Vem a esposa sábia com uma palavra de sabedoria que vem de Deus, né? Dá uma palavra para ele, ajuda ele nessa questão. Então, o diálogo ele não é só para sentar e falar, vamos aqui falar sobre o nosso casamento, que aqui não tá legal. O diálogo não é só isso. É todo dia, é conversar, é falar do cotidiano, é sentar na mesa, é partilhar a vida um com o outro. Isso também é o diálogo, né? Isso é o diálogo. Sim, as pessoas deixam para dialogar muitas vezes quando já não tem mais diálogo, Ou tá né? muito ferido. Aí vão procurar dialogar, aí daí que se acontecem as DRs, né? Porque não houve esse diálogo no dia a dia. A gente mora aqui no sul do Brasil e nós temos o costume de tomar chimarrão. E nós aqui em casa é um momento do casal. É o tempo que a gente senta, todos os dias a gente faz isso. Senta, toma um chimarrão, a gente conversa. Conversa sobre várias coisas, sobre filhos, sobre igreja, sobre o serviço, o que nós vamos fazer durante o dia, qual é a programação da semana, o que vamos comprar, o que vamos deixar de comprar, o que nós vamos fazer de almoço, sabe? São coisas pequenas. Não, o diálogo no dia a dia não significa uma DR, não significa que nós vamos discutir a relação, mas é você ter essa conexão com o seu marido, é se ter conexão com a esposa. E isso acontece através do diálogo. Ali no diálogo do dia a dia, olhando olho no olho, você vai poder perceber se a pessoa está triste, se a pessoa está sofrendo por alguma coisa, ou está alegre, dividir a alegria, né? Quando a gente divide a alegria, ela se multiplica. Então, assim, o dia a dia é importante ter esse diálogo, né? E nesses diálogos do dia a dia que a gente entra os acordos, né? Então, Isso, uma coisa puxa a outra. é verdade. E a gente vê muito assim, eu já presenciei isso, e é assim, já atendemos pessoas com esse caso também, de que quando o marido chega em casa, a casa tem que estar assim, em silêncio, tem que levar as crianças para um lugar afastado, porque o marido quer ficar no canto sozinho, sem criança, como se ele não fosse pai, como se ele não fosse marido, e aí ele não quer. Nossa, vem aqui, a mãe até fala baixo. Vem aqui porque seu pai tá cansado, ele chegou agora do serviço. Gente, o homem fez o papel dele, ele saiu para trabalhar e ele voltou cansado, como todo mundo que sai para trabalhar volta cansado, mas ele também é marido, ele é pai, e ele tem que agir como marido e como pai quando ele chega em casa, né? Porque isso faz falta para a criança também. Eu hoje tenho pessoas adultas que me contam, falam, não, quando meu pai chegava em casa, a gente não podia. Gente, eu tenho 1000 cachorros aqui em casa e não vai passar nada na live, só você latir. Vai fazer parte da live. Vai fazer parte. E aí, ela fala, nossa, quando chegava em casa, era aquela tensão
porque a gente ficava nervoso, porque eu não podia fazer nada, que senão meu pai brigava, não podia, a gente tinha que ficar todo mundo quietinho, não tinha aquele momento de sentar com a família, de trocar uma ideia, do pai saber como que tá o filho, porque isso é paternidade, o casamento tem que ter, o homem também tem que viver a paternidade, não é só a mulher que tem que estar ali, lidar com tudo, ó, deixa ele lá no cantinho, aí amanhã ele acorda super descansado, vai trabalhar, volta cansado de novo, tudo do mesmo jeito. E aí é onde ela vai ficando de lado, né? A mulher vai ficando cansada, vai ficando é, na solidão. Mas ela tem a solitude dela, ela tem a necessidade dela, ela precisa de atenção também, né? Por isso que ela casou, né? Para ter um Sim, companheiro, alguém ali do lado. E aí ela vai carregando aquilo tudo nas costas, ela vai cuidando da casa sozinha, ela vai na educação dos filhos sozinha, ela vai na reunião da escola sozinha, ela vai fazendo tudo sozinha, daí a pouco ela está sobrecarregada. Aí vamos conversar para resolver. Aí, como você falou, quando surge essa DR, já tá por aqui, ó. Aí ele já não tem conversa, aí já só é discussão, porque já quer colocar pessoal. tudo para fora, já quer falar tudo de uma vez, já quer tirar as dores, né, que tá sentindo. E aí, se isso resolve todo dia conversando, né, partilhando o momento, para não chegar nesse estado, né, nesse estágio. Verdade. Tá. E a Bíblia diz também que o homem, ele é o profeta, o sacerdote e o rei dentro de casa. Então, o rei é a autoridade, né? Ele representa a autoridade. O profeta é aquele que fala de Deus para a sua casa. E o sacerdote é quem intervém, que intercede pelos seus através até Deus. Então, assim, se o homem chega em casa e não sabe o que aconteceu durante o dia, não aceita ser recebido pela família, ele quer tudo em silêncio, como assim que ele vai ser o sacerdote? Como assim que ele vai ser o profeta? Como é que ele vai transmitir a palavra de Deus se ele não faz parte do dia a dia da família? Se ele não sabe como é que o filho foi na escola, se o filho se machucou, se o filho não se machucou, quais são as dificuldades do dia a dia com a esposa em relação aos filhos. Então, o homem, para ser o profeta, aquele que leva a palavra de Deus, aí a importância de fazermos cultos domésticos, né, de fazermos oração em família, leitura da palavra em família, isso é responsabilidade do homem. Muitas mulheres fazem, muitas mulheres assumem esse papel por falta da atitude do homem, mas a responsabilidade é do homem. Então, o homem ele tem que estar a par da sua família, e não é chegar em casa e se isolar num quarto, se isolar em um lugar, ou mandar todo mundo ficar quieto, né, porque chegou em casa, porque ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele vai ter que saber o que está acontecendo para, no momento da oração, ele interceder. Ele, Senhor, o meu filho hoje teve uma briga na escola, Senhor, o meu filho passou por uma prova difícil na escola, ou a minha mulher está com essa dificuldade, Senhor. Ele tem que interceder pela família. Como é que ele vai fazer isso se ele não tem essa, essa relação, né, com os seus? Porque a Bíblia fala que o homem, o marido, ele tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, mas não é só um amor, é o cuidado. Quando ele fala de amor, ele fala de cuidado, de proteção, Sim, né? Então, às vezes a gente fala, eles batem muito nisso, os homens. Ah, mas a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa. Tá, mas aí você está sendo o Cristo protetor, você está cuidando dela como o Cristo cuidou, manda, né? Você está também fazendo a sua parte, porque o homem ele quer muito isso, mas ele quer meio que se ausentar da parte dele também, né? E aí ele sim, acha que a Cristo amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí ele acha que é só o sentimento. E não é, é o cuidado, né? Porque o homem ele é o provedor da casa. Então, isso, ser provedor também, é o amor de Cristo com a igreja. sim. O amor sacrificial, né? Porque Jesus Cristo, ele amou a sua noiva, amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela, né? Exatamente. Então, o marido ele tem que ter essa noção assim de amar de forma sacrificial.
Então, quando ele pensar nos seus prazeres, nos seus deleites, ele tem que pensar também, será que eu fazendo isso, eu estou agindo como Cristo gostaria que eu agisse? Será que eu estou cumprindo o papel de marido? Será que eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja? E aí, e se ele não tiver submisso a Cristo, porque ele é o cabeça da mulher e Cristo é a cabeça dele, do homem, né, do marido. Então, ele tem que estar debaixo da autoridade de Cristo. Ele tem que cumprir o papel de marido conforme a Bíblia exige. De amar Exatamente. a esposa, de cuidar a esposa. Não é só prover o dinheiro. Tem que prover a segurança. A mulher tem que se sentir segura. A mulher, ela se sente amada quando o homem demonstra segurança. E em situações até bobas, eu, por exemplo, me sinto muito segura quando eu estou caminhando na rua e meu marido pega a minha mão, mas ele fica pro lado da rua e eu fico pro lado da calçada. Eu me sinto protegida, porque se vier alguma coisa, ele está me protegendo. É coisa boba? É, mas é um ato de carinho, é um ato de demonstração de amor. Isso aí é uma das coisas, né, que acontece no dia a dia. E a Então, gente vê assim, hoje. o homem Desculpa, pode falar. Então, o homem ele tem que estar bem ciente do papel dele. É. Ele ama, não é só falar para a mulher, eu te amo todos os dias. Ele tem que demonstrar esse amor em atitudes, em cuidado, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, cuidar das necessidades básicas. Isso é demonstração de amor. E às vezes a gente vê que agora a gente vai entrar no ponto dos filhos, né, junto do casamento, é, os pais priorizando pegar na mão do filho e não pegar na mão da esposa. Ele anda lá na frente, ou a mulher anda na frente com os filhos e o marido atrás com um ou sozinho. E aí isso também não é correto, né? Porque é o casal e os filhos, não os filhos do lado, né? O casal e os filhos, né? Os pais abraçam os filhos, não é ali o filho no meio, ou um de um lado, outro do outro. Mas é chato pegar na mão. Mas é como você falou, o pegar na mão, o pegar firme na mão, o trazer para perto, ele não precisa falar nada, mas ele está passando ali a mensagem, eu tô aqui com ela. Eu tô cuidando dela, tá na minha proteção e no meu cuidado. Então, assim, às vezes ele não precisa nem falar nada, mas só aquela atitude de pegar na mão, de trazer para perto, e aí quem passa em volta já entende, não, aquela lá tá com ele, ela é a dele, né? Então, assim, a mulher se sente acolhida dessa maneira também. E aí, às vezes, o casal pensa, ela não importa, a gente está acostumado a andar assim. Não importa. Pode não falar para não causar atrito, mas importa, porque faz diferença. Faz diferença. A mulher, ela se sente mais amada, ela se sente mais protegida quando o marido pega na mão dela. Porque é uma demonstração de amor em público, né? Para ele mostrar para outras pessoas, essa daqui é a minha amada. Ela é a minha e eu sou dela, Aham, né? E não exatamente. uma questão de possessão, assim, de posse, não é isso. Mas é esse enlace, esse amor. Eu estou aqui do lado dela. É Ela como se está eu ao estivesse, meu lado. é como se eu estivesse falando, eu cuido dela, eu Verdade. protejo ela, né? É como se estivesse falando isso, mas em gesto, né? E às vezes o homem acha que é bobo o gesto, mas não é. É, E a gente estava falando, já entrando no assunto dos filhos, nós vamos falar sobre rotina. Porque por muitos anos eu ouvi isso desde criança. Os adultos conversando e a gente ali ouvindo. Nossa, tem que sair da rotina. Ai, tem que fazer alguma coisa diferente. Gente, eu amo a rotina. Parece que o negócio dá certo, porque tá tudo ali, ó, planejadinho, tá tudo certinho, né? A rotina é muito bom. E trazendo isso para a família e para os filhos, fica tudo muito organizado dentro do casamento e na mente das crianças também, né? Sim. A importância, né? Porque quando um filho nasce, ele nasce totalmente vazio.
né? Ele é um vaso vazio. Quem vai colocar as coisinhas dentro da criança são os pais. Os pais que vão educar, que vão colocar os valores, o que, que é importante, o que, que não é importante, e quem vai colocar a rotina na família são os pais e não os filhos. E muitas vezes a gente percebe lares em que as crianças que estão dominando a rotina da família. A criança que determina a hora que tem que dormir, a criança que determina a hora que tem que comer, a hora que tem que ir para o banho, a criança que está reinando. Então, a importância volta aquela sobre o diálogo, né, sobre o acordo. Então, se o casal estiver bem firme no acordo, eles trazem essa rotina no dia a dia. Quando nasce o filho entra nessa rotina. E o filho vai crescendo dentro de uma rotina, sabendo, agora é hora de comer, agora é hora de estudar, hora de brincar, hora de tomar banho, hora de dormir. E é importante essa rotina, é importante a criança ter um horário específico para dormir. Claro que haverá exceções, uma festa ou uma doença, exceções existem, nós estamos priorizando aqui a regra. A regra é importante ter essa rotina porque o casal precisa ter um momento só deles. Então, se a criança tem uma rotina de tal hora ir para a cama, dormir, é o tempo que o casal pode pensar assim, agora nós temos um tempo só nosso. Porque se ele não tiver, se o casal não tiver esse tempo só deles, aí cai na rotina errada, né? É, Tem a rotina boa e e a gente acaba aquela rotina errada que eles não têm tempo para eles não nutrem o sentimento um pelo outro, ficam vivendo só em função dos filhos e esquecem do casamento. E sendo que o casamento veio antes e continuará depois dos filhos. Porque isso. veio antes dos filhos nascerem e continuará porque os filhos vão crescer, eles vão casar ou vão morar fora, vão morar fora da casa dos pais e o casal vai continuar. Então, se o casal perde essa essência do que é o casamento, do que é a intimidade deles, em função do filho, quando os filhos saírem de casa, aí tem o problema do ninho vazio. Porque Ficam a mãe está tão envolvida com o filho e esqueceu do marido que aí ela entra num sofrimento muito grande. e aí fica perdidos, como ficam perdidos um com o outro dentro de casa. Não sabem Sim. mais de onde recomeçar, né? São O dois casamento. estranhos, né? Isso, exatamente. E Aí a dentro. importância daquilo que nós havíamos falado antes, tu vê que uma coisa puxa a outra, né? A importância do acordo, a importância do diálogo, de todos os dias você ter uma conversa, ser amigo do seu cônjuge. Isso que é importante, você ser companheiro, você ser amigo do seu cônjuge, acima de tudo, né? Ser um amante do seu cônjuge, para que quando o ninho esvazie, que o ninho vai esvaziar de uma vez, uma outra, de uma forma ou de outra, o ninho vai ficar vazio, você não venha sofrer. E isso eu estou falando e eu estou vivenciando, né? Até quero testemunhar aqui. Estamos vivenciando, nosso segundo filho está saindo para estudar, né? Então ele está saindo de casa, ele vai morar sozinho. Não posso dizer que não está, que é fácil, que é mil maravilhas, porque a gente tem como mãe aquele cuidado, aquela preocupação do dia a dia. Aham. Estou sofrendo, mas não estou angustiada, não estou triste, não estou assim isolada, porque eu tenho o meu cônjuge, eu tenho o meu marido e a gente já está se preparando assim, os dois, um com o outro, conversando, dialogando, apoiando. A gente está vendo assim, é uma fase diferente, uma fase nova, né? E estamos vivenciando isso. E assim, eu posso dizer que, graças a Deus, cumprindo esses princípios do diálogo, da amizade, do companheirismo, está sendo mais leve do que eu imaginava. Que bom. E assim, quando você faz digamos, a gente fala, uma boa criação, quando você tem um laço, um afeto, você criou aquele filho com amor, ele vai, mas ele sempre vai lembrar de onde ele veio, ele vai sentir desejo
de vir visitar, de ver, de falar, né? Porque a gente vê também muitos casamentos que os filhos ficam doidos para sair de casa porque é um tormento aquele casamento dos pais, e aí eles ficam querendo se ver livre daquilo, e para eles é um alívio quando sai de casa. E a gente criando os filhos de acordo com a palavra de Deus, como você disse, a gente sabe que eles vão sair, mas que fica aquele laço, né? Aquele laço de, eu vou estar voltando lá sempre, eu quero que a minha mãe e meu pai venham me ver também, a gente vai estar sempre se falando. Tem o elo. Sim. Ele vai, mas fica o elo, né, familiar. É a base, né? Nós já temos um mais velho que já é casado, já tem filhos, e eu tenho certeza que ele tem a sensação, o sentimento de que nós ainda somos a base, né? Por estarmos vivos ainda, somos os pais, somos referência, e assim com o mais novo que está saindo agora. E aconteça o que acontecer, eles podem contar conosco, né? Eles podem nos visitar, eles têm esse desejo de nos visitar. Nós também temos a liberdade e o desejo de visitar, porque ele não está saindo por briga, não está saindo porque foi uma situação que surgiu, uma necessidade, e tivemos que fazer isso, mas assim, tanto um quanto o outro, né, dos nossos filhos, eles têm nós como a base de onde saíram e onde podem contar com apoio, apoio emocional, até mesmo nas dificuldades podemos apoiar financeiramente, né, mas principalmente o apoio emocional e espiritual. Em É situações importante. difíceis, a gente orar, interceder pelos filhos, isso é importante. Porque a mãe, eu falo isso no livro que eu escrevi, que a mãe, ela é a maior autoridade espiritual sobre um filho, sobre uma pessoa. A gente tem a vivência de igreja e a gente vê a mãe, muitas, chegando com a foto do filho, com a camiseta do filho, pedindo para orar por eles. É claro que a gente ora, mas eu sempre falo, você é a maior autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. A sua autoridade espiritual, ela é maior do que até a autoridade do pastor, porque ele é o Sim. seu filho, Deus te deu essa autoridade. Então, usa ela. Usa essa autoridade de mãe que você tem espiritualmente nas orações, ordenando mesmo que você não aceita o mal agir na vida do seu filho, determinando a cura na vida dele. É, e aí muitas mães não vê, digamos que esse poder que Deus concedeu a elas, né, nas mãos. Isso daí é importante, porque a gente vê em toda a Bíblia, né, a mães orando pelos seus filhos, né? E realmente Deus, ele deu, na verdade, os nossos filhos não são nossos, né? São de Deus que ele nos deu, emprestou por um determinado tempo para nós cuidarmos. Só que nós vamos prestar conta desse filho que foi nos dado aqui na Terra. E então essa é a importância de você interceder pelo seu filho, para você orientar o seu filho nos caminhos do Senhor, porque Deus vai cobrar isso das mães, né? Então, quando uma mãe, como você falou, uma mãe vem e pede para orar pelo seu filho, ok, vamos orar, mas vamos orar juntas e vamos estimular essa mãe a orar e vamos estimular essa mãe a cuidar desse filho, porque quem vai ser cobrado lá no final não serei eu, vai ser aquela mãe. Eu vou ser cobrada pelos meus filhos, por aqueles que Uhum. Deus me emprestou por um determinado tempo para eu cuidar, isso sim. Então, como é importante nós mostrarmos isso para as mães, isso é um dos papéis importantes da mãe, não é só alimentar, cuidar da roupa, da higiene, cuidar principalmente da área espiritual, né? É verdade. E aí, nessa parte de filhos, tem muita gente que a gente conversou sobre isso, nós vamos falar sobre isso agora. Filhos no quarto, dormindo com o casal, Cláudia. Não Fala dá, comigo. não dá, gente. Claro que quando a gente entende que quando é muito bebê, tem um determinado tempo que é permitido ficar no quarto dos pais.
mas assim que possível, coloca o filho no quartinho dele. Porque o quarto é do casal. O leito, ele é imaculado. O leito, ele é sagrado para Deus. Não significa que a criança venha contaminar esse leito, mas o que que acontece? No momento que a criança está junto com o pai e a mãe, como é que esse casal vai ter relação íntima? Como é que vão manter a intimidade do casal? A criança está ali. Eu já vi relatos, eu já testemunhei pessoas que me disseram que viram os seus pais tendo relação sexual quando crianças, quando bebês, quando estavam no quarto. E isso trouxe um trauma e podem, assim, esse trauma ou ele pode trazer a sexualidade precoce, a criança se tornar mais cedo nessa vida sexual, na descoberta da sexualidade, ou pode trazer um trauma tão grande que mesmo depois de casada a pessoa não consegue se entregar para o seu cônjuge. Já aconteceu isso, já tive que fazer oração para quebrar essa maldição de que a pessoa vivenciou esse trauma. Vivenciou o pai e a mãe e os pais achando que o filho, que a criança estava dormindo. E ela estava quietinha, ela ficou com medo e faz barulho, né? Por mais que a gente tente fazer menos barulho, porque tem a criança ali perto, a criança se assusta e não é normal para uma criança ver pai e mãe tendo relações. Não só pai e mãe, como qualquer outra pessoa, né? Qualquer tio, tia, avô, qualquer pessoa, a criança tem que ser protegida nessa área. Então, oriento assim que, olha, assim que possível, coloque seu bebê no quartinho. Vai ser melhor para a criança, melhor para o casal, vai evitar traumas, vai evitar constrangimento para o casal. Então, vamos deixar bem claro, criança precisa do seu quarto. E olha, não tem como falar assim, ah, não, o fulaninho dorme cedo, ele dorme, ele apaga. Gente, eu converso Acorda. muito com minhas filhas. E assim, tem inúmeras amiguinhas delas que relatou que vê os pais tendo relação sexual. E aí os pais ficam naquela ilusão de que, não, eles apagam, dorme e apaga. Gente, ainda mais criança, eles estão ali, ó, antenados, são curiosos. E tem Só. aquela parte também hormonal que fica, né, no leito ali do casal, o hormônio, o feromônio, e aí isso pode chegar na criança também, e isso Sim. leva a criança a aguçar a sexualidade, como você falou, mais cedo. Não é nem só em questão de traumas e tudo, mas tem essa parte física também, né, que pode ocorrer. Então, até Daí desenvolve a sexualidade precocemente, né? isso. E hoje em dia eles estão assim, ó. Não hoje em dia, a gente já foi jovem, já foi adolescente, já foi criança, a gente sabe como funciona. Sim. E só que assim, e ainda tem algo que ainda é mais perigoso, porque hoje eles têm acesso a coisas que nós não tínhamos, né? É. Então, assim, se ele é estimulado dentro de casa, tem acesso, talvez não em casa, mas na escola tem coleguinhas que mostram. Uhum. Então, pensa no que pode estar formando nessa criança, nesse jovem, né? Então, assim, nós já tínhamos uma certa malícia, porque faz parte do ser humano, né? Aham. Mas ainda tínhamos uma proteção porque nós não tínhamos acesso A a informação. como as crianças têm hoje. A celular, tablet, até mesmo na televisão, né? Então, isso traz muito estímulo. E isso prejudica o crescimento, o amadurecimento, porque vai desenvolver uma área que teria que ser desenvolvida só na puberdade, só na adolescência, e ser completada na fase adulta, e muitas vezes a criança na puberdade já está agindo como um adulto. Perde a pureza.
né? Perde a pureza, perde a inocência. Isso. E isso nós temos que preservar na nossa criança. Temos. Que uma vez ela perdeu a pureza e perdeu a inocência, ela está no corpo de criança com a mentalidade de adulto e às vezes a mentalidade de criança, de adolescente, tudo junto, e nem todas as crianças conseguem lidar com isso, né? Sim. É E muito. não podemos esquecer também que nós temos o inimigo das nossas almas, né? Que ele É, está pronto para fazer um alvoroço. Então, se você abrir uma brecha dessas, o que, que pode estar acontecendo na mente da sua criança? De repente, você está abrindo uma brecha até para demônios entrarem no seu filho. aham. E a gente não pode achar que, que as crianças estão protegidas disso, porque é uma ilusão. É uma ilusão porque o diabo, ele não tá nem aí. Ele pega do pequeno ao grande. Sim. Vacilou, deu uma brechinha, ele entra. Ele não é como É, Jesus, que só entra se você abrir a porta e convidar. Ele entra, ele verdade. invade e ele faz o estrago. Então a gente não pode viver na ilusão de que não há um mundo espiritual, porque há. E ele é cruel. E ele é tão real quanto o mundo que a gente enxerga, né? Aham, Ele é tão real e ele é mais antigo do que esse mundo que nós enxergamos. exatamente. E, Então a sabedoria e dele está muito além do que a nossa. é, e como você falou, ele não poupa nem o pequeno nem o grande. E ele vai atacar a parte mais frágil. E qual é a parte mais frágil? A criança, que não sabe se defender, não tem a noção ainda da malícia total do assunto, né? Tá observando, tá vendo, tá acontecendo em volta dela, e aí ele se aproveita mesmo. É verdade. E aí você falando nessa parte o mal atinge no lado mais fraco da pessoa, tem um assunto que a gente vai abordar também, que é sobre a sexualidade do casal. Né? Porque às vezes a mulher, quando tem filho, ela já fica hormonalmente, a gente já fica um pouco mais fria, a gente também está muito conectada ao bebê, à criança. E aí a gente acaba aqui, né, deixando. A mulher acaba deixando o maridão meio de lado. E aí eu queria que você falasse mais sobre isso, que você fala bastante com os casais, que você falasse sobre essa sexualidade no casal, do casal. Então, biologicamente falando, cientificamente provado, o homem ele tem mais necessidade de sexo do que a mulher, por causa da testosterona. O homem tem mais testosterona do que a mulher. E esse hormônio ele traz um desejo aguçado por ter relação sexual. A mulher, por sua vez, principalmente pós-parto, que tem todo aquele estresse, e tem os hormônios da amamentação e tal, então ela fica muito mais envolvida com o seu filho e acaba esquecendo, deixando de lado o marido. Tem sim aquele período de se guardar, né? Até a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que precisa se guardar, porque o útero foi mexido, o útero ainda está voltando para o lugar, então tem um período de 40 dias que é necessário ter esse resguardo, mas após isso é necessário também a mulher voltar o seu olhar para o marido, não deixar de lado os desejos do marido. A palavra de Deus diz assim, eu vou até ler, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Isso daqui está falando do ato sexual. A palavra de Deus está dizendo, olha, não vos priveis, não defraudeis um ao outro. E muitas vezes a gente vê as mulheres defraudando o marido, privando o marido dessa intimidade, dessa necessidade fisiológica. E muitas vezes usam os filhos como desculpa. Sim, tem períodos que a mulher vai estar cansada, porque amamentou, porque está naquele período puerperal,
Não Ok, dormiu mas tem bem, trabalhou momentos, muito. que a mulher está bem fisicamente, emocionalmente, mas não está querendo fazer o ato e utiliza de artifícios utiliza os filhos para desculpa. Ou filho, ou até dor de cabeça. Quantas desculpas as mulheres arranjam para evitar a intimidade, para evitar o ato sexual. E a palavra diz que nós não devemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, Satanás virá. Vai tentar o marido, vai tentar a mulher, ó, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, se você ficar muito tempo sem ter a relação com seu marido, Satanás vai se aproveitar dessa situação. Vai trazer pensamentos para o marido, vai trazer desejos para o marido que não são de Deus. Então, assim, mulheres, fiquem atentas. Ah, mas eu não quero. Ora para Deus, porque a relação sexual foi criada por Deus. Se você ler o livro de Cantares, ali fala muito sobre a intimidade do casal, fala muito sobre relação sexual. E se você não está afim, não está com desejo, ora, faça jejum, faça um propósito. Senhor, eu não tenho prazer nessa relação, mas o Senhor pode me trazer o prazer, porque foi o Senhor que criou esse ato. E aí volta aquela história do diálogo. Né? É uma coisa ligada à outra, né? Se não tem diálogo, como é que você quer que a mulher tenha intimidade? Então, cabe ao homem estar sensível a isso também. A alimentar a mulher em seus desejos, para que quando ele tenha o desejo da intimidade, ela esteja de coração, alma, espírito, porque a relação sexual é o momento mais íntimo do casal. É o momento em que eles estão ali, nus, literalmente, né? Se entregando um ao outro. É um momento de intimidade o espírito deles estão conexos também. Sim. Porque a sexualidade da mulher, ela é diferente da do homem. A do homem é visual, é toque. A mulher é o tratar bem, é o tratar Sim. com respeito, é o saber falar. Isso desperta a mulher. E às vezes o homem também passa o dia todo atormentando a cabeça da mulher, e aí ele à noite ele chega, ele acha que só no toque ela vai ficar ligada, né? Como ele. E não, é o cuidado ali no falar, no lidar durante o dia, durante, né? E que você vai estar preparando, e à noite você vai ter uma mulher prontinha, se durante o dia você tratou aquela mulher bem, se você teve respeito por ela durante o dia, né? Não precisa ficar elogiando, não tô falando de ficar elogiando, falando, não, é respeito e tratou bem. E aí o cuidado, né? A mulher vê, tá com cuidado. E aquilo que desperta a mulher. Não é em si somente o toque. Né? Porque a gente é É, muito mental, muito mais além, né, do que o toque. sim. Acontece que muitas vezes os homens negligenciam isso, né? E eles, quando querem, quando eles estão no desejo, na necessidade, aí eles lembram de fazer carinho. Aí eles lembram de fazer um elogio. Óbvio que a mulher, ela é uma pessoa esperta e vai estar atenta, ó. Eu já sei o que, que ele está querendo. E ela se fecha, porque não é rotina, não é o costume do dia a dia ele tá Por interesse. acariciando, ele tá conversando, ele tá elogiando, ele tá dizendo que ama, ele tá dizendo como ela é importante na vida dele. Isso é o que alimenta, é o que nutre o desejo da mulher de se entregar ao homem. Agora, se ele faz isso só no dia que ele quer, ou um pouquinho antes da hora de querer, bloqueia a mulher. Então, É, homens, se vocês estão assistindo, ou então as mulheres que estão ouvindo isso, lógico. falem para os seus maridos a importância do diálogo, porque você pode É. chegar para o marido, se você tiver um diálogo com o seu marido, você dizer, olha, isso que você está fazendo não está legal, Não porque funciona comigo. eu percebo que você está querendo fazer, mas você só cuida de mim, só me acaricia, só me elogia umas horinhas antes. Não é assim, eu preciso ser alimentada, minha alma, eu sou emocional, eu não sou racional, eu não sou o físico, o toque, eu preciso ser alimentada diariamente
para um momento especial, né? E a mulher tem um negócio de que acha que o homem sabe. Gente, às vezes ele pode até Não saber, sabe. mas ele pode que não sabe. Mas o homem você tem que falar. Você tem que falar. Ele ele é muito. Você tem que falar, você tem que esclarecer mesmo. Ah, mas eu não tinha percebido. Você vai ouvir, mas eu não tinha percebido. E realmente, às vezes ele não percebeu, na maioria das vezes não percebe, porque eles não conseguem se conectar com muitas coisas, né? E aí a mulher tem que falar, porque às vezes a mulher também vai se fechando, e aí ela também não vai tendo desejo, por quê? Porque ela vai se fechando, ela não vai ela não fala dos seus desejos, das suas necessidades, né? E a mulher tem que falar, ela tem que abrir a boca, ela tem que falar, tem que expressar a importância do diálogo que você falou. Isso, você tem que falar. Mas ele sabe, gente, às vezes ele não sabe, na maioria das vezes eles não sabem. Você tem que falar, né? Não é você, eu sei das minhas necessidades, você sabe da sua necessidade. Mas o outro não sabe da sua necessidade, né? Mesmo que seja o marido, muitas vezes eles não sabem. E tem que ser dito. Verdade. Porque assim, o homem ele tem uma visão mais reta, mais focada. E a mulher tem a visão periférica. Então a mulher consegue detectar coisas que o homem não percebe. Mas ela está atenta, ela está conversando aqui, está vendo o que está acontecendo lá do outro lado. É Exata. aquela história que está no telefone empurrando carrinho e fazendo arroz. Homem não consegue isso porque ele tem a visão muito reta, é muito focada, ele é aquele que foi criado para caça, para caçar. Então ele tem que estar com uma visão bem focada na caça. Ele não pode se distrair com o que está ao redor. E isso faz com que o homem não perceba o que está acontecendo ao redor dele. E há a necessidade da mulher que já tem esse olhar periférico dizer, olha, está acontecendo tal coisa, tá? É preciso falar. O homem, ele não consegue, e muitas vezes nós mulheres também não conseguimos adivinhar, né? É, O homem também tem necessidade de falar, mas isso. principalmente o homem, ele tem mais dificuldade do que a mulher para essa percepção. Então é necessário falar. Às vezes até uma forma, uma palavra mais rude que ele falou, sem se dar conta, fechou o meu coração. Se eu Uhum. não falar para ele, ele passa o dia inteiro como se nada tivesse acontecido e aquilo fica me remoendo, me remoendo. Aí chega de noite e ele nem lembra do que ele falou de manhã, que foi uma palavra rude para mim, mas para ele não foi, porque ele falou e saiu, não viu, não percebeu, e eu não falei. Aí chega de noite e ele tá achando que vai ter o momento íntimo, e aí? Não tem, porque a mulher tá amargurada, tá fechada por uma coisa que ela poderia ter falado para ele lá de manhã. Ó, você foi rude comigo, não gostei. Óbvio que o homem vai dizer assim, ah, me perdoa, não foi a minha intenção, né? E aí quebra todo aquele gelo, quebra toda aquela amargura que pode vir surgindo. É, e o acumular dessas coisinhas que vão falando vai causando amargura e causa mágoa. E você sabe que uma mágoa ela é uma brecha para o mal entrar. E, Sim, né? Então, assim, é todo um cuidado. Então, você falar, tem que falar, gente. Ah, não gostou? Ah, mas ele não vai. Não, não tem problema. É, mas tem que ser dito. Você não pode guardar isso para você. Porque uma mágoa, além de ela trazer um espírito maligno para sua vida, ela pode trazer uma doença também. Não uma sim. doença, mas várias doenças, porque é comprovado também que várias doenças, elas são ocorridas por conta de mágoa. Porque a mágoa, ela adoece a pessoa. Inclusive o câncer, né, está muito relacionado às mágoas e a Bíblia fala sobre a raiz de amargura, né? Uhum. Que não podemos deixar criar raízes de amargura. E quando você cria raiz, é uma coisa tão profunda que todos os frutos são podres, porque é uma raiz amargurada. Então não vai sair fruto bom dessa árvore. Então nós temos que cortar essa mágoa desde o início para não criar raiz e não vir frutos podres. E é tão perceptível. Ah, eu consigo ver, e eu acredito que a maioria das pessoas conseguem ver o olhar de reconhecer uma pessoa amarga, ferida da alma, no olhar da pessoa. A gente percebe, é muito perceptível. E às vezes você não percebe que você está carregando aquela amargura e todo mundo à sua volta está vendo aquela amargura em você e você
Sabe o que que você faz? Intitula como Meu Jeito. É, eu sou assim. É, A Eva, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. é, Mas, e cadê o Espírito Santo? Cadê Jesus Cristo que vem para é. transformar? Então a pessoa ela está tão amargurada, tão fechada em si, que ela não permite nem o agir do Espírito Santo nela, né? Então assim é necessário ter esse cuidado. E se nós não falarmos, se nós não tivermos o diálogo com o nosso marido, nós corremos esse risco de nos fecharmos e entristecermos o Espírito Santo, porque se E, a- criarmos essa raiz de amargura, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. e adoecer não só nós, mas o nosso casamento também, né? O casamento, os filhos, porque E isso daí reflete, né? Não adianta. É uma alma machucada e ela vai refletir, e às vezes reflete em outras gerações, né? E você não sabe nem o que está acontecendo, mas é reflexo de algo que aconteceu até no passado. é. Mas aí vem aquela mágoa, os pais que não sabem lidar com os filhos por causa de mágoa, mágoa com o cônjuge, que vai acabar refletindo no filho, nas gerações futuras. Então, assim, a gente tem que estar muito atento. E como a gente falou lá no início, a importância do diálogo. É, a conversa, eu falo que problema, ele foi feito para se resolver, não para você guardar. Problema para resolver. Ah, não, deixa para lá. Gente, não é que você vai brigar por causa de uma coisa, é resolver, é conversar e resolver. Você acha que Deus criou alguma coisa que não tenha solução? Nunca, gente. Tudo tem solução, é só uma questão de ajuste. Às vezes, é só uma questão de um pequeno ajuste. E às vezes é necessário ter um grande diálogo, ter uma conversa para poder estar resolvendo tudo isso. Mas o que não pode é guardar para si. É, porque quando a gente esconde, ele só aumenta. A gente não trata aquilo e só vai. É como se fosse um câncer. Você sabe que tem um câncer ali, uma célula cancerígena. Você não trata aquilo, aquilo dali vai crescendo e vai tomando todo o teu corpo. E assim são os problemas. Se a gente não trata quando ele é pequeno, a tendência é ele crescer e muitas vezes fica muito difícil tratar. Aí é por isso muitas vezes os divórcios, né? As separações, porque chegou um tempo que não tem como resolver, eles não, o coração está tão Fechar. duro, tão endurecido, tão fechado, a alma está tão machucada que eles preferem o divórcio do que tentar resolver esse câncer de arrancar, né, esse câncer. E aí, E assim, pode falar. e às vezes é importante também, eu não consigo falar com meu marido, eu não consigo. Usa o celular, não consegue falar, manda uma mensagem. Escreva Né? uma Não tem carta. coragem de falar para ele, manda uma mensagem, escreve. Duvido Escreva que uma ele vai ficar carta, quieto né? com uma mensagem dessas, né? É, Que e hoje em dia, aí daí vai fazendo essa bola de neve e os casamentos vão se acabando. E aí o que as pessoas falam? Ah, não, casamento não dá certo. Ah, eu não vou casar porque casamento não dá certo. Não é que o casamento não dá certo, é que você não resolveu o problema do casamento. E aí, se você tá casar de empurrando. novo e não resolver o problema que surgir, não vai dar certo de novo. Porque casamento sem problema não existe. Todo mundo Não, teve ou tem um problema no casamento. Não estou falando de problema, quando eu falo de problema, não estou falando de traição, não, porque isso é falta de caráter. Isso já é, a pessoa já quebrou aliança com Deus primeiro, antes de quebrar com você. É problemas mesmo que surgem, a gente vai ter problemas. E eles são para serem resolvidos com diálogo, sim. com uma boa conversa. É, então, não tem esse negócio de casamento perfeito, ele não existe, mas também não existe problema no casamento que você não possa resolver. Se você não consegue resolver sozinha, busque ajuda. Tem pessoal, igual você tem o grupo, né, de casais que precisam que ajudam os casais. Busque uma instituição que fala à luz da palavra de Deus, que vai ajudar você. Não, eu não consigo resolver sozinha. Eu acredito que no lugar que você mora tem uma instituição que cuide de casais à luz da palavra de Deus e que ela vai te ajudar a resolver esses problemas. Não, eu não consigo resolver na igreja, procura um terapeuta, um psicólogo, porque às vezes um psicólogo, um terapeuta, ele vai ajustar as coisas
mostrar para você que o terapeuta ele não vai te dar a solução do problema. Ele vai te mostrar o problema e ele vai ensinar você a resolvê-lo. E um pastor também é desse jeito. O pastor não vai resolver o seu problema. Ele vai te mostrar o problema e ele vai te ensinar a resolver. Então, se você não consegue sozinho, pede ajuda. Nós temos uma É, pergunta, Cláudia. Como lidar com uma pessoa narcisista? olha, é muito complicado. É muito, muito complicado, porque o narcisista, ele ama a si. Ele não se preocupa com o outro, né? Mas eu creio na oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do milagre. E eu creio que orando, pedindo a Deus, essa pessoa pode ser transformada. Então, Ela assim, narcisista é muito difícil. É uma pessoa que é doente, traz para a relação uma relação tóxica, é uma pessoa tóxica, né? E acaba adoecendo a pessoa que está ao seu lado. Mas eu creio também que Jesus pode operar um milagre. é como eu falei, não há problema que ele não possa ser resolvido. Mas a pessoa tem que querer resolver o problema. Se ele quiser continuar sendo narcisista, ele vai morrer sendo narcisista. Mas se ele tomar a atitude de querer mudar, de querer se entregar a vida para Deus e se transformar em uma outra pessoa, ele vai mudar. Mas se ele não quiser mudar, Deus ele não é atrevido. Ele não vai chegar na vida da pessoa e mexer nele lá e fazer, né, ele se transformar. Né? Eu acredito nisso. Né? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, quiser mandar, às vezes não é você que está com o problema, mas é uma amiga que você conhece, que você quer ajudar, pode mandar. A Cláudia vai estar respondendo, a gente vai estar procurando ajudar vocês também. Né? Então, e o que a gente tem, né, de narcisista mascarado de protetor. Assim, tem Bastante. muito disso. É. Aí a pessoa tem que também, essa que está lidando com o narcisista, é importante procurar ajuda, porque, como eu falei, o narcisista é uma pessoa doente e acaba adoecendo. Então, a pessoa que está lidando com o narcisista, ela tem que estar tendo um acompanhamento também, um acompanhamento pastoral, um acompanhamento de terapeuta, para poder ter forças para lidar com essa Isso. pessoa. Aham. Porque o narcisista, ele é um manipulador. Então, tu tem que estar atenta à manipulação, não se deixar levar pela manipulação do narcisista, né? E aí tu tem uma pessoa que te aconselha, uma pessoa que te ouve, uma pessoa que te orienta, vai te trazer um alívio para esta carga. É uma carga muito pesada, é difícil. Então, assim, a minha orientação é buscar ajuda. Porque quando a pessoa ela desperta, que ela percebe, opa, isso aqui não é amor, isso aqui já não é um cuidado, né? Que quando ela consegue ter essa visão de que o outro é narcisista, ela já está muito adoecida, ela já está muito ferida, ela já está muito machucada e às vezes ela não consegue sair da situação sozinha. É o É. caso que você falou, tem que procurar uma ajuda e não é feio, gente, você pedir ajuda. Deus, ele não nos fez sozinho para cada um cuidar da sua vida, não. Ele disse para a gente cuidar dos nossos amigos e amar os nossos inimigos. Então, assim, e que na carta ele diz, Paulo diz, né, na carta, que para a gente ser imitadores de Cristo. Então, assim, o que Cristo fez durante o tempo todinho que ele teve aqui, a não ser cuidar das outras pessoas? Então, é muito egoísta você olhar para a sua vida e achar que você tem que cuidar só de você, né? Você achar que, não, eu vou cuidar do meu casamento, vou cuidar da minha vida e o fulano que se vire, ele que se arranje. E às vezes as pessoas, eu vi isso, já vi isso muito, senta, escuta a pessoa falar da vida dela, da dor dela, aquela pessoa tá falando porque ela quer alguém que ajuda, e o outro pegar e sair falando ao invés de ajoelhar e fazer uma oração por ela. Então, assim, nós
Ah, eu não posso ajudar, eu não sei nem como fazer para ajudar, mas eu vou buscar alguém que saiba, eu vou procurar com você alguém que saiba e eu vou te levar até ele, essa pessoa vai te ajudar. Hoje eu não sei como resolver o seu problema, como te ajudar, mas eu conheço alguém, porque todo mundo conhece alguém né, que vai ajudar o outro. Verdade. E então, se você não consegue fazer, você consegue arrumar alguém para ajudar aquela pessoa. E nós não. Eu falo que nós nascemos para servir. Para que Deus nos criou, se não foi para servir o outro, para ajudar o nosso irmão? O próprio Senhor Jesus, né? Ele veio não para ser servido, mas para servir a muitos, né? Então, E nós somos ele é discípulos de quem? Jesus, nós temos que servir. E assim, eu não sei aconselhar, ok, nem todo mundo sabe, não é um dom para todos, mas uma coisa que todo mundo tem são dois ouvidos. É, Às vezes o que a pessoa só precisa é ser ouvida, precisa pôr para fora aquela dor, aquela angústia. Então todo mundo tem, sabe? Eu digo assim, ó, tu não tem nada para oferecer, oferece teus ouvidos. é. A pessoa precisa ser ouvida e é uma carência muito grande hoje em dia. Muitas pessoas precisam ser ouvidas e as pessoas não estão tendo nem tempo para isso. Não, Então, assim, nós viemos aqui para ajudar uns aos outros, né? Os mais fortes suportar os mais fracos e prestar os nossos ouvidos. é verdade. Então, assim, eu e a Cláudia, a gente se coloca à disposição de vocês. Se alguém quiser, né, a Cláudia está à disposição também para poder ajudar. Se vocês não quiserem fazer a pergunta agora, chama no Instagram depois, no Instagram da Cláudia, me chama, que eu, se não tiver o Instagram dela, que eu passo também. E a gente está aqui para ajudar. Tem outra pergunta, né, Cláudia? Você está olhando aí? Tô olhando. E quando a pessoa tenta te passar que só você está errada e às vezes até usa Deus para te convencer que o erro é seu. Isso daí acontece muito nos casais, né? A manipulação, isso daí é manipulação. E a gente tem que estar atento. Aí a importância do diálogo, a importância do acordo, a importância de você seguir princípios bíblicos e confrontar diante de Deus, assim, olha, eu repreendo isso em nome de Jesus, eu não aceito, a verdade não é essa, e sentar e conversar, sabe? E se necessário for, pedir um aconselhamento, uma mentoria, um árbitro, né? Uma pessoa que possa estar sentada junto, porque às vezes cada um tem o seu ponto de vista. Então, o meu ponto de vista, o certo é esse, e o ponto de vista do meu marido, o certo é aquele. Então, se você chamar uma terceira pessoa, a terceira pessoa pode dar o espaço para você falar, o espaço para o cônjuge falar e chegarem num acordo. Às vezes, é uma questão de conversa apenas. Né? E não aceita, assim, às vezes é o ataque do inimigo. O inimigo usa, sim, as pessoas mais próximas da gente para nos atacar, para nos derrubar, mas se você estiver firme em oração, você pode até repreender, em nome de Jesus, a investida do inimigo. Porque até quando Jesus foi levado ao deserto, né? O diabo ele tentou Jesus com a palavra de Deus, né? Ele tentou o Sim, Filho de Deus com a palavra de Deus. Também está escrito, né? sim. Então, quem der, ainda mais nós que somos, né? Quem somos nós? É. Tem que estar assim, muita oração, porque aí o Espírito Santo vai te mostrar, vai te direcionar, vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria de como agir diante dessa situação. E a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? E sim contra as potestades desse mundo. Então, às É. vezes, a gente tentar provar que a gente está certo, numa conversa, numa discussão, vai criar outro problema. Então, nós temos que fazer o quê? E na raiz, qual que é a raiz? É espiritual? Então, vamos combater aquele espírito que está causando essas contendas na minha casa, no meu lar, na minha família.
Nós tivemos aqui no início do casamento, nós fomos muito afetados no diálogo, na nossa comunicação, porque tem a potestade que fica no ar, né? Os demônios que ficam no ar e eles interferem na comunicação, principalmente na comunicação do casal. Então, o meu marido falava A, eu entendia B. Eu respondia C, ele entendia D. E isso foi assim, nos trouxe uma angústia e a gente vivia discutindo, literalmente discutindo. E não tinha mais, não tinha diálogo, era só discussão, porque ele falava uma coisa assim, mas tu não tá me entendendo, eu tô falando tal coisa. Não, você que não tá me entendendo, eu tô falando tal coisa. E aí começava a briga. Até que nós orando, meu marido orando, nós percebemos, e estudando também a Bíblia, estudando sobre os assuntos relacionados à batalha espiritual, nós percebemos que estavam sofrendo ataque de demônios no casamento. Nós não estávamos possessos, mas eles estavam no ar, impedindo uma boa comunicação. E nós começamos a orar, a jejuar e a repreender. E aí aquele mal-estar, assim, aquela discussão foi se dissipando. Porque havia uma potestade no ar que impedia a boa comunicação do casal. Até isso acontece. Porque às vezes a gente fala assim, que tem o mal, né, agindo na vida da pessoa, isso não quer dizer que esteja dentro de você, que esteja no corpo da pessoa. O mal, ele age em volta, né? Ele Sim. precisa estar dentro da pessoa para ele poder atormentar a vida dela. E se ele estiver em volta, né, e se você não estiver em oração, em comunhão, ele consegue te atingir. Sim, ele vai trazendo palavrinhas, ele vai trazendo opressão, né? A pessoa pode não estar possessa, mas está oprimida de alguma forma, né? É verdade. Cláudia, você quer pontuar mais alguma coisa que a gente falou, ficou de falar? Eu acho que a gente conseguiu abordar os principais aspectos, né? Sim. Lembrando que é primordial o acordo entre o casal. Não fez acordo antes de casar? Faz agora, sempre é hora, sempre é tempo de fazer acordo. A importância do diálogo, a importância de ver quem são os pilares da casa. O marido e a mulher são os pilares, não são as crianças, né? As crianças, elas se sentem seguras e amadas quando veem os pais se amando, se respeitando. E também a importância da relação sexual. Às vezes a gente negligencia essa área e nós lemos, né, à luz da Bíblia fala que o Satanás poderá nos tentar se nós não estivermos cumprindo com esse ato, essa intimidade. Eu até vi um pastor, o bispo, ele falando que a maioria dos casais, dos homens que chegam até eles, assim, buscando atendimento sobre casais, falou assim, eu abominava a traição. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de trair a minha esposa ou o meu esposo, porque eu abominava isso. Gente, e aí ele até citou isso que eu vou falar também. Se Davi, que tinha o coração, segundo o coração de Jesus, ele caiu, e o nós que a gente anda com o coração, né? Então, assim, a traição, ela tá sujeita a todos. Mas Sim. aí você que tem que sair do ambiente, você tem que evitar as brechas, né? E aí a gente cita algumas coisas que são essas brechas, né? Mulher não ter. Muitas mulheres não gostam de ouvir isso, mas é verdade. Mulher não tem amizade com homem não tem amizade com mulher, não tem negócio de dar carona, pegar carona com homem dar carona para outra mulher. Isso são brechas. Ah, mas é minha amiga. Tá. A palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. Então, assim, se eu quero cuidar do meu casamento, tudo aquilo que eu vejo que é uma brechinha, eu vou sair fora. Então, assim, nós todos estamos sujeitos, mas se nós permitirmos, né, dermos essa brecha.
É verdade. E como a gente costuma brincar aqui em casa, né, de dizer, ninguém namora inimigo, né? Ah, é só minha amiga? Sim, ninguém namora inimigo. Todo mundo namora um amigo. Começou por alguma amizade, né? Né? Então, É tem que verdade. ficar atento a isso. Ninguém vai namorar, ninguém vai ter intimidade com o inimigo, e sim com os amigos, né? Aham. Então, como você falou, não existe essa amizade. Existe amizade entre casais. Casal pode sair juntos? Pode, mas homem e mulher que não são casados, melhor não. É melhor não, né? É Não verdade. dá chance para o diabo. É, porque, olha, se nós só ficar aqui, nós ficar a noite inteira citando palavra aqui, né? Porque Deus, ele nos alerta de todas as maneiras, de todas as maneiras, né? É verdade. Ele diz que o diabo ele estará ao nosso derredor, bradando como um leão. Então, assim, ao redor de nós que temos o Espírito Santo, que a gente tem Deus, tá os anjos. Mas mesmo Sim, com os anjos, ele está ao nosso derredor. Então, de todo jeito que a gente puder evitar uma brecha, evite. Porque o diabo, ele só precisa de uma brecha para fazer é um verdade. estrago na sua vida, no seu casamento. Só uma brecha. Não precisa que você faça mais nada, chame ele, invoque, não. Ele só precisa de uma brecha. Verdade, porque ele é um invasor, né? Ele Uhum, invade. E uhum. ele só precisa de uma portinha aberta para ele invadir. É verdade. Cláudia, eu quero te agradecer demais por você disponibilizar o seu tempo, que foi muito produtivo. Eu aprendi um monte aqui hoje. E eu acredito que muita gente também aprendeu. E aí, essa live vai ficar gravada para a gente poder Ai, que bom. acrescentar na vida das pessoas, né? E eu só tenho que te agradecer. Nós vamos marcar uma outra live para a gente poder abordar outros assuntos, porque esse é um assunto muito extenso Verdade. e, né? E a gente quer, como a gente falou, né? Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Então, nós queremos partilhar mais daquilo que a gente tem, que Deus tem nos dado graça, para a gente poder retribuir isso de uma forma, ajudando outras pessoas, outras famílias. E eu quero te agradecer muito pela oportunidade de mostrar um pouco do seu conhecimento e sua experiência com a gente, pra gente. A oportunidade de estar aqui foi maravilhoso. Mas, assim, foi um tempo que passou muito rápido, sem perceber, né? Foi muito prazeroso. Obrigada pela oportunidade que você nos deu aqui, Imagina. do pouco que a gente sabe, de poder compartilhar. Eu que sou mais velha, assim, poder ajudar as mulheres mais novas, né? Isso daí é cumprir com o que a Bíblia está falando, cumprir com aquele chamado, né? Então, eu te agradeço, assim, de coração, que o Senhor Jesus possa derramar muitas bênçãos sobre a tua vida, te usando também grandemente. Muito obrigada por estar dando essa oportunidade para mim. Tá. E eu gostaria que você encerrasse com uma oração para essas pessoas que estão assistindo a gente ou que vão assistir depois. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor. Engrandecemos teu santo e glorioso nome, Pai, reconhecendo, Senhor, a tua soberania sobre as nossas vidas. Sabemos, Pai, que sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Te agradeço, Senhor, por este tempo maravilhoso que estivemos aqui compartilhando da tua palavra, acrescentando, Senhor, nas nossas vidas o conhecimento, que o Senhor possa estar desenvolvendo, Pai, em cada um de nós, ó Deus, a sabedoria, o discernimento para lidarmos com as questões do dia a dia, relacionadas aos casamentos, relacionadas à criação dos filhos. Ó Pai, essa instituição que foi criada pelo Senhor, o casamento que é tão importante, que é falado tantas vezes na tua palavra, Senhor, que o Senhor Jesus compara a igreja como sua noiva. Ó Deus, pela importância, pela relevância desse assunto. Que nós possamos, ó Deus, ter em nossos lares, ó Deus, os princípios fundamentais do casamento, que possamos desenvolver, ó Deus,
o diálogo, Senhor, o amor, o respeito, Pai, o companheirismo, Senhor. Oh, Pai, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre cada família, sobre cada lar aqui representado. Senhor, que o Senhor derrame sabedoria sobre cada mulher, Pai, porque a tua palavra diz que a mulher sábia é aquela que edifica o seu lar. Pai, que nós possamos ter como a referência, como ponto final para a chegada, Senhor, a mulher de Provérbios 31. Ó Deus, que nós possamos nos espelhar nessa mulher, que possamos buscar, Senhor, a excelência em tudo que venhamos fazer, Senhor, para os nossos familiares, para os nossos maridos, ó Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, nos conduzindo, porque o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Tu és o nosso socorro bem presente em tempos de tribulações. Nós cremos na Tua palavra e queremos colocar em prática todos os dias. Assim nós oramos, abençoando cada uma aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Cláudia. Muito obrigada a Amém. todos que participaram com a gente. E a gente está à disposição de vocês para servir, tá? Então, nós colocamos à Amém. disposição de vocês e conte conosco para ajudar vocês também, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a família de vocês e até a próxima, até um próximo dia, tá bom? Amém. Beijo, Cláudia, um Amém. abraço para você. Deus abençoe a Beijo. sua família. Amém. Beijo você também. Tchau. Tchau, tchau.